Então é isso, pessoal. Boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de redes neurais artificiais. Na última aula a gente falou sobre redes perceptron multicamadas, redes MLP. A gente explicou a estrutura do algoritmo de backpropagation, né, que é uma implementação do gradiente descendente. E explicou a importância de ter mais de uma camada na resolução dos problemas. Só que isso é só uma parte da história. Então, muita história ficou para trás aí, porque não é só simplesmente chegar e colocar camadas lá e as coisas não funcionam assim tão redondinhas nas MLPs, não. Cheguei, botei duas camadas lá, coloquei o número de neurônios da primeira camada igual ao número de entradas, o número de neurônios da última camada igual ao número de saídas, pronto, resolvi o problema. Infelizmente não é assim. Seria bacana se fosse fácil assim. Tem muita coisa sobre redes neurais artificiais que não é dita, que não é fácil de você se entender. Eu vou passar algumas dessas dicas que às vezes ficam subentendidas nos livros e nos cursos. Eu vou passar algumas dessas dicas aqui de treinamento de redes neurais, de construção de modelos de redes neurais. Antes de chegar lá, primeiro, nós vamos aprender uma variação do algoritmo do gradiente descendente que a gente já tinha visto, que é o gradiente descendente estocástico. Aí, antes que vocês fiquem preocupados com esse nome estocástico, esse é um curso no nível de graduação, né? Se fosse no nível de pós-graduação, de mestrado, as pessoas certamente saberiam aí o significado da palavra estocástico. Para o nível de graduação, não vai exigir que ninguém saiba disso. Estocástico significa probabilístico, né? Mas não significa assim só probabilístico, não. Vamos entender a diferença aqui entre o gradiente normal, gradiente descendente normal, e o gradiente descendente estocástico. Lembrando que nos gradientes que a gente viu aqui, gente, o algoritmo ficava rodando um determinado número de iterações, que a gente também chama de épocas, e aí, em cada iteração, a gente escolhe aleatoriamente uma instância do conjunto de treinamento, apresenta essa instância para a rede, que é a fase forward, tem uma saída da rede, vê o erro dessa instância, calcula o erro, calcula os gradientes, né, as derivadas, e vai atualizando os pesos, que é a fase backward ou a fase para trás. E isso a gente vai fazendo a cada exemplo de treino, ok? Só que isso torna um algoritmo muito computacionalmente um pouco pesado, e aí você fica dependendo, os pesos são atualizados toda hora, uma coisinha pequenininha aqui, e aí gera um erro grande, e aí faz uma alteração muito grande. Quem controla isso? A taxa de aprendizado. Agora, a gente já tinha até colocado esse nome aí, lote, o batch, lá, né? A gente já tinha visto isso nos outros, mas a gente não estava utilizando ele de fato. O que é o treinamento, o gradiente descendente estocástico? Ele é um treinamento em lotes, ok? Então, ao invés de você atualizar os pesos para cada instância de treinamento, você vai acumular o erro de várias instâncias para poder atualizar o peso uma vez só. Então, para cada, vamos supor que a gente vai definir um lote aí de 50. Então, ele vai apresentar 50 instâncias de treino para a rede, vai anotar, vai pegar o valor médio do erro que foi valor médio do erro apresentado pela rede, e vai daí atualizar os pesos. Então, a cada lote de dados, cada iteração tem um lote de dados, você vai atualizar os pesos uma única vez, com os valores médios do erro, com os valores médios da entrada, com os valores médios da saída, e por aí vai. Então é por isso que vem o estocástico, porque você não vai pegar o valor exato, você vai pegar o valor médio dentro da variação das instâncias que foram escolhidas aleatoriamente. Você vai pegar o valor médio dessas entradas, o valor médio das saídas, o valor médio do erro, para poder atualizar os pesos. Ok?
Então, esse aqui é o gradiente descendente normal, que a gente já tinha visto. Então, aqui eu vou pegando o número de épocas. Em cada época, eu amostro aleatoriamente uma instância, o índice dessa instância é o J. Aí eu vou fazer, calcular a saída. Da saída, eu gero as derivadas com base nessa instância que eu amostrei aleatoriamente. O gradiente descendente estocástico é diferente. Agora, olha como é que funciona o gradiente descendente estocástico. Para cada época, eu vou gerar um segundo loop aqui, que é o do lote. Então, eu vou escolher várias instâncias aleatórias, tá vendo? E aí, para cada instância aleatória, eu vou apresentar para a rede e vou calcular o erro. Só que aí, quando eu for atualizar os pesos vão ser atualizados uma única vez, lá no final. Eles vão ser atualizados com os valores médios das entradas, com os valores médios da saída, com os valores médios do erro. Então, eu tenho muito mais informação apresentada para a rede, e a atualização que eu faço nos meus parâmetros, ela não é a atualização do erro de uma instância, de um caso específico. Ela é a atualização referente a um conjunto de casos que representa o erro médio da rede para aquele conjunto de dados. Então, é por isso que vem o estocástico. Esse erro, ele é estatístico, né? Ele não é um erro específico de uma instância. É um erro médio para um conjunto de instâncias. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que o gradiente ele tende a ser mais estável, teoricamente. Então, o que isso afeta para a gente na hora da gente calcular as derivadas lá do gradiente descendente? No caso das redes MLP ou das redes camada única, ele vai alterar as derivadas da última camada, ou da camada única. As camadas interiores não são afetadas aqui por esta alteração. Então, o que nós vamos fazer? Então, está aqui a regra delta lá para cálculo do gradiente, né, da função de custo em relação a um determinado peso, que é a mesma coisa para as redes MLP, a última camada, né, que muda são só as camadas interiores, que a gente já viu que não são afetadas pelo gradiente descendente. Então, olha só. Quando eu faço essa regra delta aqui, eu calculo a derivada da minha função de custo em relação à saída a um valor esperado, a saída estimada da rede, multiplicado pela derivada da função de custo em relação ao H, né, aquele combinador linear, multiplicada pela entrada. Ou seja, isso aqui tudo é referente a uma única amostra de treino. Então, essa regra delta ela tem que ser aplicada para cada amostra de treino. Beleza? No gradiente descendente estocástico, quando a gente faz aquele loop lá, que a gente amostra uma instância de treino, né, um X, uma entrada e uma saída, J, eu tenho os meus valores médios de entrada, os meus valores médios de saída, o valor médio do H, o valor para cada entrada, o valor médio do Y para cada saída. Olha só, então quando eu escolho um X e um Y, uma entrada e uma saída, eu somo eles ao vetor anterior de X, ao vetor anterior de Y, porque lá na frente eu vou dividir isso pelo tamanho do lote. Aí, o meu X tracinho e o meu Y tracinho, eles são os valores de entrada médio e os valores de saída esperada médio. A mesma coisa vai acontecer quando eu calcular o H aqui, ó, que é o combinador linear, e a saída da rede. Eu vou somar eles para no final dividir pelo tamanho do lote, aí eu vou ter a saída média da rede para aquela entrada média da rede. Entenderam? Então, aí, com isso, eu calculo o erro médio da rede para aquele conjunto de entradas lá. Agora, ao invés de eu utilizar os valores específicos de uma instância de treino, eu vou utilizar aqui está escrito errado. Eu vou utilizar os valores específicos a um conjunto de amostras de treino.
E é por isso que nós chamamos ele de gradiente descendente estocástico. Existem muitos outros tipos de gradiente descendente, gente. Existem o gradiente descendente com momento, existe o gradiente descendente com a taxa de aprendizado adaptativa, ela vai mudar. Você define a taxa de aprendizado e define uma política de decaimento da taxa de aprendizado ao longo do tempo. Existe outros tipos de gradiente descendente que são bem mais refinados, tem muito mais coisas, além de outros tipos de gradiente, né? Outros tipos de métodos de otimização, por exemplo, os que utilizam hessianas e segundas derivadas e por aí vai. Então, a gente vai encerrar o assunto gradiente descendente aqui, mas sem encerrar o assunto. Né? Eu estou dizendo assim, vocês viram o básico sobre o gradiente descendente, o SGD, o que dá a técnica matemática que está por trás do algoritmo de backpropagation, que é utilizado para treinar redes neurais, mas existem muitas variações do gradiente descendente, ok? Quando a gente estiver lá na frente, quando a gente estiver estudando Deep Learning, quando a gente estiver lá nas redes convolucionais, a gente vai utilizar um framework já pronto de redes neurais. E nesse framework que a gente vai utilizar, a gente tem como escolher qual tipo do gradiente, qual tipo do otimizador que a gente vai querer utilizar. Beleza? Aí você vai escolher se você vai utilizar o gradiente descendente estocástico, com momento, nadagrad, RMS prop e muitos outros que tem disponíveis na literatura científica. Ok? Bom, é só isso? Agora que eu já tenho um novo algoritmo de treinamento, então os meus problemas estão acabados. De jeito nenhum. Na aula passada, a gente tinha feito uma rede neural de 2 camadas. E ela era fixa só com 2 camadas. Né? A gente treinou esse algoritmo. Hoje nós vamos apresentar um código um pouco mais elaborado, orientado a objetos. Ah, meu Deus, por que orientado a objetos? Porque, gente, facilita na hora da gente testar arquiteturas diferentes de redes neurais se o código está organizado. Então é fácil fazer modificações na arquitetura do modelo, acrescentar camada, retirar camada, aumentar o número de entradas, de saídas e por aí vai, com um código orientado a objetos. Só para vocês terem noção, por que aquele código que a gente tinha feito na aula passada, ele era um método que ele retornava as matrizes, né, já treinadas de pesos. Eu informava para o método os meus vetores de treinamento, né, de x e y, entrada e saída, e ele me retornava as matrizes lá, já treinadas. É muito tosco isso, eu vou ficar guardando os parâmetros, várias matrizes, e ficar passando isso como parâmetro para outros métodos. Não, gente, quando você coloca o texto orientado a objetos, você cria uma classe, dentro do objeto daquela classe você já tem todos os parâmetros, todas as configurações, você já chama um método ali para poder treinar, já chama um método para poder fazer as predições, tá tudo ali, você não precisa ficar toda hora ficar chamando métodos diferentes e passando aquele caminhão de parâmetros, né? Então, isso posto. Vamos dar uma olhadinha nesse código que eu falei para vocês. Código que eu falei para vocês, que eu vou compartilhar também com vocês aí, lá no código da disciplina. É uma rede neural muito simples. Eu tenho aqui a minha lista das minhas funções de ativação, do mesmo jeitinho que a gente já tinha visto as funções de ativação anteriormente. Fiz umas mudançazinhas aqui, depois eu me arrependi, eu estou até apagando elas aqui. Deixar o código mais bonitinho, né? Então, aqui eu tenho uma função linear, tenho a função degrau, que a gente utilizou lá nos interceptors, tem a função sigmoide, tem a função de tangente hiperbólica, tem a função de ReLU, que é o retificador linear
E aqui eu tenho a função de custo, que a gente está trabalhando até agora com a função de custo MSE. Mais para frente a gente pode escolher outras funções de custo também, como por exemplo, uma função muito utilizada para problemas de classificação, que é a entropia cruzada, né? E aí você tem a entropia cruzada, que é multinomial, e você tem entropia cruzada binária para problemas de apenas duas classes, ok? Mas por enquanto a gente vai utilizar só essa função de custo do MSE, porque ela é bem simples, bem tranquila de se mexer. Primeiro, e antes de mais nada, eu vou criar uma classe camada. Mas como assim? Essa classe camada, só para relembrar vocês aqui, ela é a classe que vai representar cada coluna dessa aqui, né? Cada camada tem um conjunto de neurônios, certo? Um número de neurônios. Ela tem a sua própria função de ativação, ok? Enfim, ela é representada por uma matriz, né? Na verdade, ela é representada por uma matriz de pesos e pelo vetor B. Então, cada instância, uma rede neural, ela pode ter várias camadas, como nós estamos vendo aqui, e aí cada camada dessa vai ser uma instância, né, um objeto da minha classe camada. Então, essa aqui é a minha camada. Quais são as variáveis da minha camada? O número de entradas da camada, o número de neurônios que tem naquela camada. Olha só, esses dois parâmetros aqui são muito interessantes. Como que eu inicializo os pesos da minha camada? Qual que é a política de inicialização? Ou seja, geralmente eu tiro isso como um valor médio, que é geralmente zero, e um desvio padrão, né? Uma perturbação ao redor desse valor médio. E essa política de pesos aqui, de inicialização, ela é muito importante. Aqui eu vou falar qual que é a função de ativação padrão que eu utilizo, aliás, a função de ativação de toda a minha rede. Por padrão, eu já deixo aqui que é a função sigmoide. Aqui eu já estou inicializando os pesos. Inicialização da matriz de pesos, W. Aqui embaixo eu tenho a inicialização do vetor. Inicialização do vetor de vieses de cada neurônio, né? Ele tem aquele B, né, que é o termo de viés. E aqui estão uns valores que eu sempre guardo: a última entrada que foi apresentada para essa camada, o último H, né, aquela combinação linear, e a última saída. Eu preciso desses valores aqui durante o processo de treinamento. Vocês já viram isso na semana passada. Eu preciso desses valores aqui para poder calcular os gradientes. Por fim, eu tenho aqui o método forward, que ele, dado uma entrada X, ele calcula a saída, né, da minha rede. Eu tenho o método forward simples e eu tenho aqui o método forward batch. Porque aí no método forward batch, toda vez que eu apresento uma entrada, eu adiciono essa entrada à última entrada. Ela vai somando, ok? Daí eu faço o cálculo aqui da combinação linear, né, do H. Também somo esse H nas últimas combinações lineares, gera a saída da rede, somo essa saída nas últimas saídas da rede, daí eu retorno. Por que eu preciso fazer tudo isso? Lá na frente, lá na frente, eita, gente, sai. Lá na frente, cadê onde é que eu tô? Lá na frente do método backward, no backward batch, eu pego essas saídas que eu fui somando aqui e divido pelo tamanho do batch. Aí eu tenho os valores médios de cada um deles, como eu expliquei para vocês lá no gradiente descendente estocástico. Aqui o meu backward normal,
ele só pega... Vocês lembram dos deltas lá também, né? Que você tem o delta, é uma parte do gradiente todo e aquela parte que é comum para todo mundo, né? Então ele pega o delta da camada anterior e só multiplica pela a derivada da camada da função de ativação multiplicada pela última saída que eu estou gravando aqui. Aqui está a atualização dos meus pesos B e W. Então eu tenho a fase forward e tenho a fase backward, com pequenas modificações aqui no caso do batch. Aqui eu simplesmente normalizo os valores para eles serem valores médios. Daqui para frente é tudo igual, né? Calculo o delta, aplico o delta aqui aplico o delta aqui nos meus pesos e no termo de viés. E como eu já apliquei, aí eu zero então, os últimos valores que eu guardei para o batch. Beleza? Bom, isso aqui é a minha função, a minha classe camada, né? Ela é basicamente ela faz operações de matrizes, né? Pega uma entrada, multiplica essa entrada pelo vetor de peso, soma com o vetor de viés e aplica a função de ativação. Isso na fase forward. Na fase backward, ela aceita um erro e uma taxa de aprendizado, calcula o delta, né, a parte dela em relação à derivada, ao gradiente descendente, aplica nos pesos em termos de viés e retorna esse erro aqui acumulado, porque se houver mais camadas, esse erro é utilizado nas camadas anteriores. Então, é muito simples aqui a nossa classe camada. Beleza, agora vamos para a classe MP. Olha só, a nossa rede neural ela só precisa de duas classes. Uma classe que é a classe de camada e uma classe que é a MLP, que é um conjunto de camadas, né, sequencial, um conjunto sequencial de camadas. Então eu pego a entrada da rede, mando para a primeira camada, pego a saída dessa camada, mando para outra camada, pego a saída dessa camada, mando até que na última camada eu pego a saída da rede. Então, o MLP nada mais é do que uma lista de camadas com algumas coisinhas mais. Aqui eu defino a quantidade de épocas do treinamento, o tamanho do batch, ou se não vai ter batch, no caso, se tiver none, né? Eu não vou utilizar batch. Vou pegar aqui a taxa de aprendizado, qual a função de custo que eu vou utilizar, o número de entradas, né, da rede. O número de saídas é calculado automaticamente pelo número de neurônios. Aqui eu tenho uma função chamada append camada, que ele só adiciona camadas, está aqui, ó. Eu pego a minha lista de camadas que está vazia aqui, né? E adiciono um objeto do tipo camada, e assim eu passo todos os parâmetros que eu passar aqui na entrada dessa função, eu jogo lá para a classe camadas. Aí, se ela for a última camada, o meu número de saídas é automaticamente o número de neurônios da última camada. E aqui eu só tenho uma lista, uma quantidade de camadas que eu tenho no meu modelo, coisa simples. Para gerar a função de saída da rede, eu apresento uma entrada, deixa eu mudar esse x aqui que está feio, x, para uma entrada x, eu vou fazer um for, passando por cada uma das camadas, se for a primeira camada, se o índice da camada for igual a zero, a primeira camada, a entrada da rede vai ser a entrada dessa camada, né? E aí eu chamo forward se eu não estiver utilizando o batch, ou chamo forward batch se eu estiver utilizando batch. Essas duas funções que eu já tinha mostrado aqui, que são da classe camada, forward e forward batch. Uma tem batch e outra não tem batch. Beleza? Se não for a primeira camada, eu pego a saída das camadas anteriores e jogo como entrada para essa camada até que não tenha mais camadas e a saída da última camada é a saída da rede. Isso aqui é a minha etapa, é a fase forward, né, o que gera a saída da rede. Isso aqui é basicamente a mesma coisa, ele só prediz um método para poder... Vou até colocar esses métodos lá no final, para eles não atrapalharem muito aqui. Depois de treinar. Isso aqui é só métodos para
pra gente, quando a gente está com o modelo já treinado, eu apresento uma entrada ou um conjunto de entradas e ele vai me gerar saídas da rede já formatadinhas, a mesma coisa que classificar aqui. Ele já gera a saída para classificação toda bonitinha, toda ordenada. Certo? Conveniências. Mais importante está aqui o método treinar. Então, quando eu criar um objeto do MLP, eu já adicionei um conjunto de camadas, agora eu quero treinar toda a minha rede, apresento o conjunto de treinamento, as entradas de treinamento e as saídas, exemplos, as saídas esperadas de treinamento. Então, eu vou ver qual que é o tamanho, o número de instâncias de treinamento. Aqui está o meu loss. Loss é a minha função de custo. Vou colocar aqui, ó, log erro, para ficar mais claro. É o log do erro. Então, o log do erro, ele vai me mostrar qual que é a curva de aprendizado do meu algoritmo durante o treinamento. Então, aqui eu tenho o log do erro. Para cada época de treinamento, né, que aí eu tenho lá o parâmetro épocas. Aí, beleza, eu vou iniciar aqui a minha instância X, a minha instância Y gerada pela rede e a minha instância esperada. E aqui estão os erros para erros aqui são os erros desta época, ok? Então vamos lá. Se não tiver batch, eu escolho aleatoriamente uma instância e, dentro do conjunto de treinamento, pego o X de entrada, o Y esperado de saída e gero a saída da rede. Ok? Essa é o Y out, que é a saída esperada da rede. Eu adiciono essa saída aos meus erros, que é a função de custo, né, para essa saída aqui. Belezinha. Nós não estamos utilizando o batch aqui agora, ó, treinamento sem batch. Treinamento sem batch. Beleza? Então, aí, já que não tem treinamento sem batch, ele vai passar por todas as camadas. Se for a camada de saída, ele vai calcular a derivada da função de custo e vai passar para o backward lá de cada camada. É o delta. Aí vai fazer aquele método que a gente já viu lá antes. Se for das camadas intermediárias, ele vai pegar esse delta da camada anterior aqui, vai multiplicar pelos pesos da próxima camada. Eu expliquei isso na aula passada. Então, as derivadas das camadas intermediárias, elas dependem do erro da camada anterior multiplicado pelos pesos que conectam a camada anterior à camada atual. Né? Então, é isso que eu estou fazendo aqui, fazendo essa multiplicação do erro pelos pesos que estão associados. Passa esse erro aqui para a função backward da camada, que vai calcular o resto da derivada, atualizar os pesos, vai me devolver esse delta que eu vou passar para as próximas camadas e por aí vai. Aqui é exatamente a mesma coisa, porém, usando treinamento em batch. Treinamento em batch. Ok? Então, aqui vai. Eu tenho o else. Olha só. Eu faço um for aqui com o número de instâncias que eu tenho no batch, né, no lote. Escolho aleatoriamente a instância. Aí eu vou somar essas instâncias, né, para poder pegar o valor médio da entrada, o valor médio da saída esperada. Apresento a entrada para a rede, ela vai me gerar a saída da rede, eu vou somar aqui na saída esperada para depois eu normalizar tudo isso aqui pelo tamanho do batch, que vão ser os valores médios de entrada, de valor esperado e de saída. Beleza? Adiciono esses erros aqui, pego na minha função de custo. Aí, agora, depois que eu já apresentei todos os negócios, aí eu faço a atualização das camadas. E aí a atualização tem que chamar a função batch, backward batch. Por quê? Porque eu estou falando aqui para a camada que, olha só, esses valores de x, y aqui, eles são valores médios, eles não são valores de uma instância. Isso feito, é só adicionar o log do erro aqui com o valor médio dos erros, né? Aqui por que eu estou falando valor médio dos erros? Porque
a rede pode ter mais de uma saída, né? E aí cada saída pode ter um erro diferente, eu pego o valor médio entre as saídas. E retorno o log desse erro. Pronto! Está aqui minha rede neural artificial MLP, minha classe. Bonitinha. Né? Componentizada. Mais fácil. Agora, se eu quiser treinar uma rede neural, fica bem mais simples. Então, eu vou pegar um problema exemplo aqui, que é uma senoide. Essa função aqui, ó. Viram aqui? Eu vou pegar ela de menos π até π, 200 instâncias. Né? Eu estou aqui pegando o cosseno de x, de menos π até π, e estou plotando ela aqui. Beleza, então eu quero uma rede neural que aprenda essa função aqui. Olha só, eu vou criar aqui minha rede neural do tipo MLP, que é essa classe que eu acabei de criar aqui. Classe MLP. Estou falando que vai ter uma única entrada, que é esse x aqui. Vou utilizar a taxa de aprendizado 0.1, vou pegar 100 épocas, vou utilizar a função de custo MSE, beleza? E vou adicionar, não vou utilizar a BET por enquanto, e vou utilizar uma única camada com um único neurônio, porque tem uma saída, é um problema CISO, né? Uma entrada simples, uma saída simples. E ele tem que ser a função de ativação de tangente hiperbólica. Por que a tangente hiperbólica, gente? Porque os valores daqui da variável y variam entre menos 1 e 1. Certo? Tangente hiperbólica daquele conjunto de funções de ativação que eu mostrei lá é a única que cobre esse intervalo de valores. Sigmoide, por exemplo, ela só pega de 0 até 1. Né? Então, eu tenho que utilizar aqui a tangente hiperbólica. Então, beleza. Eu configurei o meu modelo até aqui. Aqui eu vou chamar ele para treinar. Né? Vou apresentar o meu X. Aqui eu estou fazendo só uma adaptaçãozinha aqui com o tamanho dos vetores. Ele vai treinar o modelo e vai me responder aqui a curva de aprendizado. Vamos treinar? Essa aqui é a minha curva de aprendizado, que nas 100 iterações, você está vendo que o erro foi, subiu, desceu, blá, 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 blá. Não parece muito bom, não, mas vamos ver o resultado. Agora eu vou colocar o vetor x de entrada e vou mandar ele predizer. A minha rede treinada, né, vai predizer. E eu vou comparar os valores originais com os valores aprendidos pelo meu modelo. Tipo assim, péssimo, né? Horroroso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o que eu consigo fazer aqui, gente? O que será que eu faço aqui agora? Vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar uma camada. Vamos colocar mais uma camada. Aliás, não vou aumentar mais uma camada, não. Vou fazer o seguinte. Vamos aumentar o número de épocas. Ao invés de 100, vou colocar 1000. Para ver se melhora. Vamos ver. Melhorou alguma coisa? Não. O erro continua indo e voltando. Vamos ver as predições. Péssimo. Ó. Ok. Não gostei do meu modelo. Agora sim. Agora eu vou acrescentar mais uma camada. mlp.append camada. Aquela função lá. Quantos neurônios tem de entrada? Um só. Não, quantos neurônios tem nessa rede, perdão, nessa camada? Eu vou colocar 2 neurônios aqui e uma ativacão de sigmoide, sei lá. Vou testar. Então agora eu tenho 2 camadas. 2 neurônios da primeira camada. Os 2 neurônios estão recebendo um único valor, né? E aí a segunda camada, a camada de saída, ela recebe as saídas dessa primeira camada para poder gerar. Será que melhora alguma coisa? Vamos ver. Não. Nossa. Será que eu acrescento mais uma camada? Não, vou fazer o seguinte. Antes de acrescentar mais uma camada, eu vou aumentar o número de neurônios dessa camada. Vou colocar 20. Vamos ver aqui.
Olha! Agora a gente viu que o erro está diminuindo. Olha, promissor, hein? E se eu aumentar o número de épocas aqui? Vou colocar 5.000. Deixa ele treinando um pouquinho mais. Parece bom. Vamos ver como é que a saída desse modelo? Olha, nós já estamos chegando lá, hein? O que eu faço aqui agora? Acrescento mais uma camada, acrescento mais neurônios nessa camada. Vamos experimentar colocar mais neurônios aqui, colocar 30 neurônios com função sigmoide aqui. Vamos ver aqui. Ah, ficou muito bom não. 30, colocar, sei lá. Eu vou voltar para 20 e vou mudar a função a função aqui para tangente hiperbólica também. Vamos ver. Nossa, ficou péssimo. Nossa. Definitivamente tangente hiperbólica só na camada de saída. Sigmoide de novo. E se eu aumentar o número de épocas aqui para 15.000? Vamos ver, não tô fazendo nada. 15.000 épocas. Vamos ver o resultado? Ó, melhorou, mas ainda acho que dá para melhorar. Vamos fazer o seguinte, vamos acrescentar mais uma camada. Pode melhorar, pode não surtir efeito nenhum. 20, 20 e 1. Vamos fazer o teste? Parece que deu uma melhoradinha. Pouca, mas deu. Melhorou pro lado de cá, piorou pro lado de cá. Vou treinar mais uma vez aqui, só para ver se não foi alguma coisa de inicialização de pesos, aleatoriedades. Nossa, piorou muito. Nossa, piorou muito. Tá instável. Na taxa de aprendizado. A taxa de aprendizado, boa. Vou diminuir aqui para 0,1. Aliás, vou aumentar aqui. Vamos ver o que acontece. Já deu um erro. Nossa senhora! Piorou, mas piorou. Eu aumentei, agora eu vou diminuir. Acho que melhorou muita coisa não. Vamos ver aqui. Não, com certeza. Deixar nessa 0,1 que estava aqui. E se a gente fizer, vou voltar aqui para 5.000, e se a gente fizer um batch? Colocar um batch aqui de 20. Cada época vai considerar 20 instâncias. Vamos fazer um teste? Vamos ver o que deu. Não, definitivamente não. Péssimo também. Então, senhores, se eu pegar um batch menor aqui de 5 e mais 10.000 aqui, vamos ver se foi um problema de... Olha, será que vai? Ficou na média, ficou... Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o batch, vou voltar para o normal, none, e vou aumentar o número de camadas aqui, vou colocar 30. Com 10.000 e com aquela taxa de aprendizado. Vamos ver? Agora o erro diminuiu bem. Uou! Melhor modelo que a gente conseguiu até agora. Então vocês viram que cada mudançazinha que eu fiz ali, tirei camada, botei camada, aumentei o número de neurônios na mesma camada, mudei taxa de aprendizado, mudei tamanho do batch, com batch, sem batch, a quantidade de épocas, tudo isso gerou modelos diferentes. E aí eu tive que ir buscando para saber qual que é o melhor modelo, tive que ir testando para tentar encontrar qual que é o modelo
ideal. Então, é isso, gente, que está aqui por trás da arquitetura e de hiperparâmetros, da gente buscar, da gente tentar. Não é só ter o algoritmo de treinamento de redes neurais. Você ainda precisa estudar como que você vai construir o modelo. Então você tem que decidir qual que é a quantidade de camadas que a sua rede neural vai ter, quantos neurônios cada camada vai ter, qual que é a função de ativação que você vai utilizar em cada camada. Isso é cada camada da sua rede. Entendeu? Primeiro você tem que decidir a sua rede neural, quantas camadas? E aí, em cada camada, quantos neurônios? Qual a função de ativação? Você viu que a gente teve que combinar funções de ativações ali naquele problema. E é um erro, gente, é um erro crasso que todo mundo pensa que é só ir aumentando o número de camadas ou aumentando o número de neurônios que camada que vai resolver. Nem sempre é a solução. Muito pelo contrário, dependendo do contexto, vai piorar e piorar muito, ok? Porque isso aí você pode fazer com que sua rede overfit. Hoje ainda nós vamos estudar esse conceito que é overfitting, ok? E aí você ainda tem o problema de escolher qual que é o tipo de função de ativação que você vai utilizar em cada camada. Então, você tem que parar, não é só pegar o código e ali programar e colocar as linhas lá e mandar. Não. Ainda tem muita coisa. Você vai pegar uma biblioteca pronta de redes neurais na rede e falar assim, pronto, agora tá feito. Não precisa fazer mais, é só botar os dados lá e treina. Não é assim. Tem um caminho longo para você definir a arquitetura da sua rede neural. Só que uma vez que você definiu a arquitetura, ainda tem os hiperparâmetros. E ainda tem aquela política de inicialização de pesos que eu falei, isso influi na velocidade de aprendizado, a quantidade de épocas, que a gente viu que com quantidade de épocas diferentes a gente tem respostas diferentes do modelo, o tamanho, se você vai utilizar o treinamento em lotes, né, o gradiente estocástico, e qual que é o tamanho do lote, influi muito. Você tem aí a questão da taxa de aprendizado, a gente viu variando a taxa de aprendizado, a gente tem modelos muito diferentes. Então a verdade é o seguinte, nenhum desses parâmetros que eu falei anteriormente, ele tem um valor absoluto, ele vai funcionar em qualquer caso. Taxa de aprendizado utiliza 0,0. Não. A taxa de aprendizado tem que ser experimentada, ela tem que ser testada para casos diferentes. Ok? Nenhum desses parâmetros, seja o número de épocas ou o tamanho do lote, essas coisas, é só você aumentar o valor que vai melhorar. Não é assim que funciona. Ok? Você tem que testar, você tem que pegar o problema, experimentar modelos diferentes, com parâmetros diferentes, e aí você vai vendo quais são os parâmetros, conjunto de parâmetros que vai responder melhor, que vai dar uma resposta melhor em termos de acurácia. Ou seja, todo modelo de rede neural ele tem que ser otimizado. Você tem que testar, você tem que, para cada mudança que você faz, ele vai gerar um modelo diferente, que tem uma acurácia diferente, que tem uma taxa de erro diferente, e aí toda vez que o mesmo modelo com os mesmos parâmetros, que você treina mais de uma vez, o processo de treinamento, ele é estocástico, né? Ele é aleatório, você viu lá que as instâncias são escolhidas aleatoriamente, os pesos são inicializados aleatoriamente. Então, o mesmo parâmetro com os mesmos modelos, se você treinar ele mais de uma vez, ele vai dar valores diferentes. Podem ser próximos, mas diferentes. Entendeu? Então, você tem que treinar para cada conjunto de parâmetros mais de uma vez e treinar vários parâmetros diferentes para ir entendendo como que a sua rede responde. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Antes de passar para as técnicas de treinamento, nós vamos ver mais alguns exemplos de busca de parâmetros aqui. O primeiro deles é para aquele nosso dataset do Iris, né? Todos vocês conhecem o dataset do Iris, que eu nem plotei ele aqui. Não sei se eu estava com preguiça. Mas ele é muito código, prefiro não plotar. Beleza. Então eu carreguei o dataset do Iris aqui e eu vou tentar prever o Iris, aquele dataset, utilizando uma rede neural
E aí ele vai ter 4 entradas, né? Se vocês lembram, que é o tamanho sepal, largura sepal, tamanho petal, largura petal. E as saídas são a espécie, que é íris setosa, íris versicolor, íris virgínica. Então, são 4 entradas e 3 saídas. Então tá aqui, 4 entradas, 3 saídas. Defini aqui uma taxa de aprendizado de 0.1, 1.500, um bet de 5. E aí eu estou fazendo uma rede de camada única. Aqui, ó, só uma camada de 3 neurônios. Cada neurônio ele vai ter que aprender sozinho a lidar o comportamento de cada uma das classes. Vamos ver como é que isso aqui se comporta? Olha só, uma rede de camada única e que bateu 93% de acurácia. Olha a matriz de confusão dela aqui. 93% de acurácia. Bom valor. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou plotar esse modelo. Eu vou plotar o conjunto de teste e as previsões que ele faz. Olha só. Então, todas as bolinhas vermelhas são os valores reais de íris setosa, todas as bolinhas azuis são os valores reais de íris versicolor, todas as bolinhas verdes são os valores reais de íris virgínica. Todos os maisinhos pretos são as previsões da rede neural para a íris setosa. Todos os maisinhos, as cruzes amarelas, são as previsões da rede neural para a íris versicolor. E todas as cruzes laranja são as previsões para a íris virgínica. Nós vamos ver que tem alguns errozinhos aqui, ó. Laranja, toda cruz laranja tem que estar em cima de uma bolinha verde. Tá aqui. Vamos ver. Ah, mas tem aqui, ó, bolinha verde com cruzinha amarela. Esses daqui são os falsos positivos. E toda cruzinha amarela tem que estar em cima de uma bolinha azul. Tem aqui, mas nós vamos encontrar... Olha aqui, ó. Bolinha... nós não temos nenhuma bolinha verde com... Nós não temos nenhuma bolinha verde com cruzinha... Não, na verdade nós não temos nenhuma bolinha azul com cruzinha verde. Não tem, só se estiver aqui atrás do label. Então você vê que o erro que aconteceu foi aqui, ó. Foram nessas duas aqui, onde era íris virgínica e o modelo previu íris versicolor. São esses dois daqui. Os demais, aparentemente, a íris setosa 100%, né? A íris setosa 100%, a íris versicolor quase 100% e a íris virgínica com uns errinhos aqui. Ok. Agora, esse foi o meu modelo de uma única camada. Está bastante eficiente. Vou colocar mais uma camada. Ó, peguei aqui um modelo com 8 neurônios na primeira camada e com 3 neurônios na última camada. Aqui eu consegui quanto? 93. Muito bom. Vamos ver o que eu consigo com esse daqui. Não, isso aqui foi erro de flutuação aleatória. Ele não é tão baixo assim, não. Vamos lá. 88. Engraçado que aqui eu acrescentei uma camada e ao invés de melhorar, ele piorou. Mas o que eu posso fazer aqui? Eu posso aumentar o número de épocas, eu posso mexer com a taxa de aprendizado, aqui um pouco. E treinar, porque eu sei que isso aqui ele alcança um valor maior. Mas aí a gente teria que brincar mais aqui. Eu mexi aqui, piorou para 0.6. Olha que maravilha. Treinei ele aqui de novo. Estabilizou em 0.6. Tá péssimo isso aqui. E se ao invés de 8 camadas eu colocasse, sei lá, 16 camadas? Será que melhoraria? Não. Essa arquitetura não ficou legal. Então eu vou pegar aqui, olha, 3 camadas. Será que vai adiantar alguma coisa? Vai melhorar ou vai piorar?
Ah, já deu erro aqui. Péssimo, péssimo. Olha, muito instável. Difícil de treinar. Vou pegar um bet aqui para poder estabilizar. De 5. Bet ele é mais estável do que o normal, porque trabalha com os valores médios, né? Nossa, péssimo, péssimo, péssimo. Então, acrescentar mais camadas não resolve os nossos problemas, né? Ficar acrescentando camadas vai resolver nossos problemas? Não. Vou colocar um bet aqui de 10. Vou colocar um treinamento aqui de 5.000 só para ver se ele... na verdade, eu devia aumentar a taxa de aprendizado aqui, porque como tá no 6, vou colocar de 0.1 aqui. Posso mudar ali, por exemplo, também, mas não está melhorando, não. A camada o algoritmo, a rede de camada única aqui, com certeza é o suficiente, é o melhor. Acrescentar camadas aqui está piorando o nosso resultado, ao invés de melhorá-lo. 5.000, bet 10, 0.1, vou colocar bet none aqui, só com 5.000 e com aquela taxa de aprendizado para ver. Não, está piorando muito. Então foi o que eu imaginei. Acrescentar camadas sempre melhora? Não, de forma alguma. Agora, dependendo do problema, e esse daqui vocês já conhecem, que é o MNIST, que é aquele das imagens, né, dígitos manuscritos, que está na nossa lista de exercícios. 2 para vocês entregarem. Então, eu vou pegar aqui e empregar uma rede neural simples, de uma única camada, que tem 64 entradas, e aí cada neurônio, de camada única, cada neurônio ele vai tentar dar conta de um dígito, né? Conseguir ver se ele consegue reconhecer um dígito sozinho. Qual que é a nossa taxa de erro? 93. Tá bem bom, hein? Até que ele se comportou bem. E se eu acrescentar mais uma camada? Vai melhorar? Vai piorar? Não mudou muita coisa não. Considerando flutuações aleatórias aqui, bateu 90. Tá estável nos 90. Ou eu posso ter uma camada, uma rede, né? Com 3 camadas, a primeira com 128, o dobro do número de entradas, depois a com 64, depois uma com 10. E também não tenho garantia de que isso vai ser melhor do que as demais. Bateu os mesmos 88 que estava lá. Gente, o que é? Nenhum desses modelos aqui está otimizado. Nenhum desses modelos aqui eu parei e falei assim, vamos trabalhar com esse modelo aqui e ver o que a gente consegue. Por exemplo, colocar 128 e testar até quando a gente consegue chegar a explorar os parâmetros para ver até qual que é o máximo valor. 92. Primeiro tinha dado 93, né? Sim. Camada única, eu não lembro. Entenderam? Então, a gente teria que vir aqui e otimizar, e testar, e fazer experimentos com todos esses modelos para ver até quando que a gente consegue, qual que é a máxima acurácia que a gente consegue. Cada um desses problemas, eu testei várias camadas, o que eu não testei com isso daqui foi diferentes funções de ativação. Mas aí depois eu deixo para vocês fazerem esses experimentos. Isso é o suficiente? Fazer a otimização da arquitetura e a otimização dos hiperparâmetros não é suficiente. Aí a gente ainda precisa de técnicas de treino e de validação dos modelos para poder
compreender. E por que essas mudanças, às vezes, aumentar o número de camadas, a gente acha que vai sempre melhorar, e por que não melhora? Por que na verdade piora? Então, todo dado que a gente está tentando treinar lá, ele é desse formato aí, tá vendo? Ele é uma mistura do sinal, que é a informação importante, e de um conjunto de ruídos. Então, quando a gente olha para os dados assim, a gente está vendo a mistura do sinal, que é a informação importante, com o ruído. Então, quando a gente separa o ruído, você consegue ver que existe, a gente separa o sinal do ruído, você vai ver que o ruído, ele está sempre perturbando o sinal real. Né? Quando você separa, aí fica a informação precisa, a informação que você precisa. A informação é relevante dos dados. É isso que o nosso modelo de redes neurais ele tem que fazer. Quando ele está aprendendo uma função, quando ele está aprendendo um conjunto de dados, ele está fazendo o quê? Separando o sinal do ruído. É isso que eu chamo de que o modelo aprendeu um conjunto de treinamento. E é importante a gente fazer isso, porque o poder de generalização porque eu não vou pegar todos os dados que eu tenho e vou passar para o meu modelo, para treinar o modelo. Eu tenho que ter um conjunto de dados separados, e esse conjunto eu chamo de conjunto de teste, e esse conjunto nunca foi visto durante o processo de treinamento. Ele é só para testar. Por quê? Porque se eu utilizo o mesmo conjunto de dados de treinamento e para teste, eu não sei o quanto que meu modelo é capaz de generalizar, de executar bem, quando ele vir dados diferentes que ele nunca viu antes. Então eu deixo um conjunto de dados separado exatamente para ver como que o meu modelo se comporta quando ele é apresentado para dados que ele nunca viu antes. Então, esse que é o poder de generalização do modelo. Então, o poder de generalização de modelo, ele não é medido com os dados de teste, de treino, perdão. Então, o erro que é gerado durante o processo de treinamento, a gente chama de erro na amostra, ou in sample. E o erro que você depois que o modelo foi treinado, que você apresenta ele para os dados de teste, é o erro fora da amostra, ou erro out of sample. O erro do seu modelo é o erro fora da amostra, não é o erro na amostra. Ok? É o erro out of sample. Beleza? O erro dentro da amostra, o erro em sample, ele só serve para te dizer se a arquitetura do seu modelo, o número de camadas, os hiperparâmetros, eles foram suficientes para aprender os dados, porque às vezes nem isso o modelo consegue. O modelo, às vezes, ele é tão anêmico, ele falta camadas, ele falta número de neurônios, e ele não consegue aprender os dados. Aí o erro dentro da amostra, ele é muito alto. Ele não precisa nem ver o erro fora da amostra, porque aí vai ser altíssimo. Né? Então você tem que garantir que o erro dentro da amostra, o erro em sample, seja baixo, porque aí é possível que esse erro também seja baixo no conjunto de teste, o erro fora da amostra. Então o erro out of sample, o erro fora da amostra, ele diz para você o quanto que o seu modelo ele é capaz de generalizar, ele é capaz de executar bem para dados que ele nunca viu antes. Esse é o erro fora da amostra. Esse é o erro que você gerou lá no conjunto de teste. Beleza? Então, como é que a gente faz isso? Utilizando validação cruzada. O que é a validação cruzada? Eu pego o meu conjunto de dados e vou separar ele em um conjunto de treino e um conjunto de teste. Aí, como eu já falei anteriormente, o conjunto de treino você vai utilizar para treinar o modelo. O conjunto de teste é só para avaliar o modelo. Esse conjunto de teste ele não pode ser visto em hipótese alguma durante o treinamento. Porque senão você estará gerando uma estatística, uma métrica desse modelo que estará enviesada. Bom, aí você me pergunta, então eu pego todo esse conjunto de treino aqui e apresento lá para o meu modelo para treinar.
Não, quando você está fazendo os batches, que aí, olha só que interessante. Você está fazendo os batches, dentro de cada batch você tem você pega esse conjunto de treino, divide ele em subconjuntos escolhidos aleatórios, e aí ele está sendo apresentado para o seu modelo. Ainda assim, é difícil saber qual que é o erro médio do meu modelo se eu utilizar o conjunto de treino todo de uma vez só. Porque aí os dados diferentes geram erros diferentes. O ideal é você pegar esse conjunto de teste e dividir ele em subconjuntos, que aí eu vou ter o conjunto, que é o que a gente chama de K-fold cross validation. Cada fold é um subconjunto do conjunto de treino. Então eu pego o conjunto de treino, divido ele em subconjuntos. Dentro de cada subconjunto eu tenho um conjunto de treino e um conjunto de validação. Aí eu treino o meu modelo várias vezes. E aí eu treino e avalio ele várias vezes. Daí eu pego qual que é o erro médio para aquele subconjunto de dados. Então, como é que isso funciona? Eu tenho o meu conjunto de treino, divido ele em subconjuntozinhos, né, que são os folds. E aí, então, vamos supor que esse daqui, ó. Esse aqui são os meus dados de treinamento. As bolinhas azuis são meu conjunto de teste. Desculpa, as bolinhas são meu conjunto de treino. As vermelhas são meu conjunto de teste. Então, quando eu vou fazer o K-fold, que é essa janelinha aqui, então isso aqui é meu conjunto de treino, eu vou selecionar algumas instâncias aleatoriamente e vou deixar um subconjunto delas só para poder testar. Então eu faço o conjunto de treino e de teste dentro do conjunto de treino. Só que esse conjunto aqui, eu não chamo ele de teste, eu chamo ele de validação. Olha só. Treino e validação. Então, do meu subconjunto total de treino, eu vou fazer uma outra amostragem. Olha só. Então, eu tenho um subconjunto agora de treino e um subconjunto de teste. Eu vou treinar meu modelo aqui. Ele vai ser... Essa daqui é a previsão do meu modelo. E vou avaliar ele com o meu conjunto de validação. Então, assim, beleza, eu vou fazer isso. Em um segundo fold, selecionar conjuntos diferentes de dados. Aí vai ter um novo conjunto de treino, um novo conjunto de validação. Vou treinar o meu modelo de novo. Vou fazer isso mais uma vez. Mais um conjunto de treino, mais um conjunto de validação. Vou treinar. No final, eu treinei 3 modelos diferentes. Aí eu sei que com conjuntos diferentes de dados, como que o meu modelo, qual que é a performance do meu modelo, performance média do meu modelo, para pequenas variações do dado. Isso é muito importante para saber qual que é o poder de generalização desse modelo para quando ele chegar nos dados que ele nunca viu antes, que são os dados de teste. Ok? Então, aí, quando eu pego os dados de teste mesmo, olha só, o meu modelo, o erro médio é isso aqui, ó. Então, vamos lá. Então, com a validação cruzada, eu consigo gerar vários subconjuntos de treinamentos para o meu modelo, e aí eu vou descobrir qual que é o erro médio do meu modelo, né? Você viu que eu executei, que eu treinei o modelo ali várias vezes para o mesmo conjunto de dados e ele treinou modelos diferentes. Então, é isso que eu estou querendo fazer. Eu estou querendo executar o meu modelo várias vezes com conjuntos de dados diferentes para ver qual que é a resposta do modelo, a resposta média do modelo. Ok? Então, tem 2 tipos de erro que a gente está querendo medir aqui. O primeiro é o erro in sample, né, dentro da amostra. E esse erro, ele me diz o quão o meu modelo foi capaz de aprender com os dados de treinamento. Não estou nem considerando usar os dados de teste. O erro out of sample, ele me diz como que o meu modelo ele se comporta quando ele vê dados que ele nunca viu anteriormente, que é o erro out of sample. Então, daí, eu tenho 2 conceitos muito importantes. Todo modelo ele tem viés. O que é viés? Viés significa tendência, desvio, né? O viés é o erro sistemático do modelo. É, na média, o quanto que ele se desvia do valor real. Né?
qual que é o ideal, no mundo das coisas ideais, qual que seria o viés de um modelo perfeito? Zero. Que ele não desvia em nada dos valores esperados. Então, ele tem 100% de eficácia. Só que, na realidade, isso não acontece. Todo modelo ele tem um erro médio, ou seja, um desvio médio esperado, né, dos valores reais. Já a variância, se o viés é a média do erro, a variância é a amplitude conhecida desse erro. Então, o viés, não é que ele vai ter sempre aquele erro. Ele pode, na média, ele erra aquilo, né? Só que é a média dos erros. Então, a variância indica qual que é a amplitude em torno dessa média, né? E aí você vai ter qual que é a amplitude máxima, somando com a média, pode chegar a mais tanto por cento ou menos tanto por cento, é um valor esperado. Então, a variância indica o tanto que o modelo ele se adapta, ele é flexível, ele varia de acordo com a entrada dos dados. A amplitude, a variância é a forma como o modelo lida com o ruído, né? Com a amplitude do ruído contida nos dados. Então, vamos supor aqui, por exemplo, que a gente tem uma base de dados. Esse daqui é o modelo que seria o modelo perfeito. É um modelo que tem baixo viés, um baixo erro médio e uma baixa variância. Esse aqui é um modelo que tem um viés baixo, ele desvia um pouco na média e ele já varia mais, ele está variando para se adaptar aos dados, tá vendo? Mas olha só, ele está se adaptando a essas variações aqui, essas variações são ruído, então nem sempre isso aqui é legal. Agora, olha esse aqui ele não varia nada, tem variância nenhuma, mas ele tem um viés, um erro médio altíssimo. Olha onde é que está passando o sinal aqui e onde é que ele está aqui embaixo. E esse aqui é o pior caso de todos. Ele tem um viés alto e uma variância altíssima. Então, esse aqui é o caso desejável, que a gente consiga equilibrar o viés e a variância. Em cima desses dois conceitos de viés e variância, a gente chega no modelo de ajuste, sobreajuste e subajuste. Então, o que é o modelo ajustado? O modelo ajustado é quando eu consegui equilibrar o viés e a variância. É esse caso aqui. Certo? Um modelo subajustado é um modelo que tem um viés muito grande. Ele não conseguiu aprender nem o conjunto de treino, ele conseguiu aprender. Então, é esse cara aqui, ó. Isso aqui ele tem um viés altíssimo. Ele não conseguiu aprender o sinal dos dados. E aí a gente tem o caso do sobreajuste, que esse modelo ele aprendeu tanto, ele foi capaz de aprender tanta coisa dos dados, que ele aprendeu o sinal e os ruídos do conjunto de treinamento. Só que qual que é o problema? Ele aprendeu até o ruído do conjunto de treinamento, quando chega no conjunto de teste, os dados são diferentes. Aí ele trava. Então, é esse cara aqui, ó. Ele aprendeu até ele aprendeu tanto o sinal quanto os ruídos dos dados. Péssimo. Então, senhores, o nosso objetivo é equilibrar o erro médio e a variância. Então, olha só. Quando eu tenho esse conjunto de dados, esse aqui é o meu conjunto azul, é o meu conjunto de treinamento, e vermelho é o conjunto de teste. Um modelo bem ajustado, ele está na média aqui, tá vendo? Ele aprende qual que é o sinal dos dados, o comportamento médio dos dados. As flutuações nesse entorno aqui é ruído, beleza? Tudo isso aqui é ruído, variações aleatórias. O sinal, a informação importante, é isso aqui. Agora, vamos ver um modelo subajustado. Olha só. Essa ponta aqui do modelo não descreve esses dados aqui corretamente. Essa ponta aqui do modelo não descreve esses dados aqui corretamente. Ele só acerta, mesmo assim, mais ou menos, no meio. Então, esse é o modelo aqui subajustado. Ele não conseguiu, ele não foi capaz de aprender os padrões presentes nos dados. O modelo ele foi insuficiente. Então, quando o modelo ele dá underfit, ele não consegue aprender os dados,
Aí realmente você tem que aumentar o número de camadas, você tem que aumentar o número de neurônios em camada, você tem que aumentar o tempo de treinamento. Isso aí significa realmente aumentar, né? O seu modelo está anêmico, ele não está conseguindo entender, ele não está conseguindo ter inteligência suficiente para poder aprender com os dados. Então, no caso do subajuste, você já parte do pressuposto que o modelo está insuficiente. Só que existe o sobreajuste. Olha só, o modelo ele foi aprendendo todos os ruídos dos dados. Lembra que o comportamento dos dados é o que passa aqui no meio, né? Ele saiu aprendendo os ruídos. Depois, quando eu for comparar isso aqui durante o treinamento, olha, ele não passa em cima de nenhum dos dados de teste. Esse modelo aqui ele é péssimo. Então, o modelo sobreajustado, que é o overfit, significa que ele aprendeu demais. Esse modelo está excessivo, entendeu? Ele aprendeu tanto que ele aprendeu o sinal e aprendeu os ruídos dos dados. Aí é um caso de você diminuir o modelo. Diminuir a quantidade de épocas de treinamento, diminuir a quantidade de camadas, diminuir a quantidade de neurônios por camada, para fazer um modelo mais enxuto. Entenderam? Então vocês entenderam que o modelo ajustado, ele é um modelo equilibrado. Então vamos comparar, olha, compara os três. Olha, esse daqui é o modelo ajustado. É aquele que melhor descreve a distribuição dos dados. Um modelo subajustado, que é esse daqui, ele não consegue descrever corretamente a distribuição dos dados. E o modelo sobreajustado, ele descreve a distribuição com os ruídos. Então ele aprendeu demais. Eu não quero que ele aprenda de menos, como é o caso do modelo subajustado, o underfit, e nem quero que ele aprenda demais, que é o modelo sobreajustado, que é o overfit. Eu quero que ele aprenda, entendeu? Que é a minha setinha verde aí, que descreve os dados da forma mais adequada. Então, há um equilíbrio, que não pode ser nem parâmetros em excesso, nem em escassez. Não pode sobrar para nenhum dos lados. Então, esse aqui é o modelo ajustado. Então, o ajuste é o modelo que tem boa capacidade de generalização. O subajuste é aquele modelo que não é capaz de aprender os dados. Os dados são mais complexos do que o modelo. O sobreajuste, o overfit, é quando o modelo é muito mais complexo do que os dados. E ele começa a aprender até o que não precisa de ser aprendido. Então, olhando as nossas curvas de aprendizagem lá, quando você vai fazendo aquelas janelinhas de treino, diversas janelinhas diferentes, né? E treinando modelos para cada subconjunto de dados e testando, você vai ter uma curva de validação e uma curva de treino. Então você vai ver que, olha, as duas curvas, durante o treinamento, elas têm que ser reduzidas juntas. Isso aqui, olha, é um gráfico que indica que houve um bom ajuste, tanto assim, a previsão com os dados de treino, o erro dos dados de treino acompanhou os erros dos dados de validação. Agora, quando o modelo ele dá um subajuste, significa que ele não aprende, ele nem diminui o erro, nem sobe, ou às vezes até sobe. Então, o modelo ele não decresce, ele não está aprendendo. O seu modelo não está aprendendo, ele está estagnado. E, por fim, esse daqui é o sobreajuste. Olha o que é o sobreajuste. O erro do seu conjunto, o erro de treinamento, ele desce muito rápido. Mas o erro de validação não desce, ou pior, aumenta. O que está acontecendo aqui? O seu modelo está aprendendo demais o conjunto de teste, e quando ele vai passar para o conjunto de validação, que são os dados que ele nunca viu antes, ele não consegue ser bem sucedido. Por quê? Porque ele está imitando os dados de treino. Então, são essas as questões. Então, existe aí um trade-off, que a gente fala, né? Que o trade-off é uma troca entre o viés e a variância. Você tem que ter... Você não consegue zerar o erro, porque para zerar o erro, você precisa aprender até o ruído dos dados. Por outro lado, você não pode zerar a variância, porque para zerar a variância,
o seu modelo ele não pode, nem sequer ele vai conseguir aprender o sinal dos dados. Entendeu? Então, tem que existir um equilíbrio entre o erro médio e a variância. Se a variância for alta demais, significa que seu modelo está aprendendo os ruídos. Se a variância for baixa demais, provavelmente ela não está aprendendo nem o sinal. Então, está aqui, eu tenho um conjunto de dados de treino em azul, um conjunto de dados de teste. Eles são dados diferentes. Como é que eu consigo treinar um modelo, um bom modelo para representar esses dados? Então, esse daqui é um modelo subajustado. Ele não descreve nem o conjunto de treinamento, nem o conjunto de teste. Esse daqui já é um ajuste médio. Na média, ele descreve bem os dois conjuntos. Mas tem como melhorar? Tem como melhorar. Esse daqui é um modelo que já está sobreajustado. Porque ele aprendeu demais, ele está muito em cima do conjunto azul aqui, ó, e está distante do conjunto vermelho, que é o meu conjunto de teste. Entendeu? Então, eu tenho que tentar equilibrar esse aqui. Eu ainda acho que talvez tenha até um ajuste melhor do que esse aqui, mas esse aqui parece ser um bom ajuste, que é o meio do caminho aqui entre eles. E esse aqui é o que já é overfit. Então, gente, quanto mais a gente diminui o viés, mais aumenta a variância. Quanto mais a gente diminui a variância, mais aumenta o viés. Não tem por onde fugir. Isso posto, pessoal, a nossa ideia aqui hoje era apresentar alguns desafios que vão para além daqueles algoritmos de treinamento, aqueles cálculos que a gente viu nas aulas anteriores. Tudo aquilo é importante. Mas não basta só eu implementar aquilo ali. Para eu treinar minha rede neural, eu preciso encontrar o melhor conjunto de parâmetros. O algoritmo de gradiente descendente, ele não faz milagre, ele não faz tudo sozinho. Você tem que indicar quais são os melhores parâmetros, qual é a melhor arquitetura, a melhor técnica de treinamento para você conseguir encontrar um modelo perfeito. É uma busca, é uma pesquisa, ok? Com isso, você já tem insumos e fundamentos para começar a aplicar redes neurais do tipo MLP em um conjunto maior de problemas, em um conjunto mais diversificado de problemas que nós vamos testar em breve, antes de passarmos para o nosso próximo módulo, que são as redes neurais convolucionais. Então, voltem, deem mais estudada, testem o código, façam experimentos naquele código, testem os parâmetros, testem aumentar o número de camadas, reduzir o número de camadas, todos taxa de aprendizado, com batch, sem batch, número de épocas, façam testes para ver qual que é o melhor modelo que vocês conseguem, que é um modelo ajustado para descrever os seus dados. Beleza? Então, é isso por hoje. Até a próxima aula, pessoal.